pra baixo assim, velho. Aquilo lá, aquilo é vontade de jogar no Corinthians, bicho. Deixa aqui comigo. Deixa aqui. Solicitamos ao secretário Eigiron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes 10 vereadores, presentes 9. Havendo o número regimental, damos por aberta a presente sessão e sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos da 7ª sessão ordinária do 2º ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Mardegan para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus me em ti confio. Não seja eu envergonhado. Não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. Fazei-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensinai-me as tuas verdades. Agradecemos o vereador Mário Mardegan
pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao nosso secretário ad hoc, Tadami Kawata, para que proceda a leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício 1006/98, respostas aos requerimentos. 009/98, do edil Antônio Carneiro da Silveira. 030/98, do edil José Carlos Hernandes. Ofício 1059/98, resposta ao requerimento número 021/98, do edil Hélio Correia. E a indicação 013/98, do edil Mário Aparecido Pavan, Birubiru. Ofício 1078/98, envia resposta à indicação 051/98, do edil José Américo Nascimento. Ofício 1114/98, resposta às indicações números 032/98, do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. 046/98, do edil Edival Antônio dos Santos. 039/98, do edil José Américo Nascimento. 048/98, do edil José Carlos Hernandes. E 057/98, do edil Sidney Girão. Solicitamos ao secretário ad hoc, Tadami Kawata, que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Ofício 0170/98, senhor presidente, pelo presente vimos justificar a nossa ausência à 6ª sessão ordinária desta Casa de Leis, realizada no último dia 9 de março de 1998, por motivos de viagens a Brasília, Distrito Federal, como conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representando o Estado de São Paulo. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Clemente Cavazana, vereador PMDB. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Jornal Síntese número 12, ano 2, referente a fevereiro de 98. Informativo IBRAP número 2, ano 1, referente a março, abril de 98. IBAN envia exemplar do Manual de Relacionamento para melhor utilizar o serviço do IBAN. Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo envia cópia do requerimento número 011/98, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues. Informativo IBAN número 387, referente a fevereiro de 98. Câmara Municipal de Bastos, encaminhando cópia do requerimento número 029/98, de autoria dos vereadores Clóvis Andrade Pessoa e Manuel Ironides Rosa. Câmara Municipal de Limeira, encaminha modelo de projeto de resolução para ser aprovado por esta Casa de Leis, visando participar do 42º Congresso Estadual de Municípios, dias 24 a 28 de março, na Estância Balneária de Praia Grande. Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, enviando cópia da moção número 017/97, de autoria do vereador Rubens Tredice da Silva. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 5 de março de 98. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação desta Igreja Câmara dos Vereadores o incluso projeto de lei complementar que altera dispositivo da Lei Complementar número 50, de 18 de dezembro de 97. Esta lei institui o sistema tributário do município de Araçatuba.
Pretende-se, com o presente projeto, alterar o item 9 da tabela 5, taxa de licença para a publicidade, que dispõe sobre a distribuição de folhetos e volantes, com o fim de incluir no rol das atividades nele apresentadas mais uma forma de distribuição, os encartados em jornais. Essa providência se faz necessária para pôr fim à controvérsia suscitada pelas empresas que se utilizam desse mecanismo. Entendem que folhetos distribuídos através de jornais encartados não estão enquadrados pelo atual texto do item 9 da mencionada tabela, não devendo, por isso, ser tributada a atividade. Evidentemente, a realidade é bem outra. Os encartados em jornais, de fato, são considerados, para efeito de tributação, como folhetos e volantes, distribuídos de mão em mão ou em domicílio. Mas, para evitarem tais controvérsias, melhor adequar a legislação, prevendo este fato expressa e explicitamente. Além disso, outra alteração que se pretende introduzir no texto do citado item é na forma de contagem dos folhetos e volantes a serem distribuídos para efeito tributário. Ao invés de milheiro, passa a ser porcento. Essa medida é absolutamente necessária. É que, por equívoco na digitação da tabela, que compôs o projeto de lei originário do novo Código Tributário, funcionários da área terminaram por estipar e descaracterizar o valor desta taxa, tornando-o ínfimo, reduzindo-o a uma cifra insignificante e onerosa. Este fato, somente percebido com a nova lei, já em vigor, não deve prosperar. Realmente, o erro se comprova com uma simples comparação dos valores cobrados antes e depois da lei. No primeiro caso, era de 5,407 UFIRs. No segundo, de 0,5437 UFIRs. Isso significa uma simples alteração na posição da vírgula, porém de consequências dramáticas, capaz de ocasionar acentuada redução de valor. Daí se percebe o prejuízo que vem sofrendo o município com a descaracterização desta taxa, licença para a publicidade. Por essas razões, o erro deve ser reparado e, por oportuno, com a alteração mencionada. Importante salientar que não há, no presente caso, nenhuma elevação do valor da taxa. Este é exatamente o mesmo praticado na vigência da lei anterior. Esperando contar com a compreensão dos nobres pares desta Igreja Câmara Municipal, aprovando a presente matéria com urgência possível, firmamos atenciosamente professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei complementar cria o artigo 130-A na lei complementar número 050/97, que institui o sistema tributário do município. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica criado o artigo 130-A na lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 97, que institui o sistema tributário do município de Araçatuba, com a seguinte redação. Artigo 130-A. A taxa de que se trata o artigo anterior, constante do item 12.3, a linha A e B das tabelas 5, será aplicada de acordo com os requerimentos das pessoas interessadas, observado o seguinte: 1. Taxas diárias, quando o requerente solicitar a ocupação do solo por dia. 2.
Taxa mensal, quando requerente solicitar a ocupação por 1 ou mais meses. 3. Taxa anual, quando requerente solicitar a ocupação do solo pelo prazo de 1 ano. Parágrafo 1º. A taxa requerida pelo prazo de 1 ano será cobrada em cota única ou em 12 parcelas, com vencimento todo o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. O contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez, até o vencimento, gozará de desconto de 10% sobre o valor total do débito. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 1998. Sala das Sessões, 12 de março de 1998. Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei complementar. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Silvio Russo a Rua 12, localizada no Parque Residencial Água Branca. Tadame Kawata, vereador, PTB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Geraldo José da Silva a Rua 6, localizada no bairro Chácaras Arco-Íris. Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Esportiva Ferraz Futebol Clube. Mário Mardegan, vereador, PRP. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Estevam Antunes da Silva, Travessa 1, localizada no loteamento Verde Parque Residencial. Sidney Giron, vereador, PPB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Valentins Garbosa a Rua Perimetral, localizada no loteamento Chácaras de Recreio Tropical. Hélio Correia, vereador, PTB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Geraldo Donizete Bosco a Rua 2, localizada no bairro Chácaras Arco-Íris. Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Maria Josefa Martinez Martinelli a Rua 4, localizada no Parque Residencial Água Branca. Sidney Giron, vereador, PPB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 002/98. Fica indicado o professor Mário Lourenço, portador da cédula de identidade 1.348.261 SSPSP, residente na Rua Oscar Rodrigues Alves 799, como representante do Poder Legislativo para compor a Comissão Municipal de Bolsas e Estudos para o exercício 98. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Comissão da Educação, Hélio Correia, presidente, Ed Pereira, vice, Clemente Cavazanda, membro. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação
o presente projeto de decreto legislativo. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, a palavra é sua. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para votação dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei que autoriza a Câmara dos Vereadores de Araçatuba, através de sua mesa diretora, a adquirir por escritura de venda e compra imóvel que especifique e dá outras providências. Antônio Carneiro da Silveira, vereador, PSDB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos seus vereadores para a votação nominal do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Urgência. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim, senhor. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 16. Aprovado o requerimento de urgência, o projeto constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando o crescente número de reclamações que nos chegam procedentes de contribuintes insatisfeitos com o procedimento da Prodear, que essas reclamações se referem ao não cumprimento de contratos de assaltamento, que muitos contribuintes já quitaram todas as parcelas do contrato, mas ainda não sabem quando terão suas ruas assaltadas, que alguns contribuintes já providenciaram a colocação de guias e sarjetas na expectativa de que o asfalto seria implantado, que um dos exemplos anexos ao presente requerimento é uma prova do não cumprimento do contrato por parte da Prodear. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, quando a administração municipal começará, através da Prodear, o cumprimento dos contratos efetuados desde 91. Segundo, como a prefeitura pretende asfaltar os trechos programados desde 91. Terceiro, quais os critérios que serão utilizados para atender os contribuintes que já pagaram e aqueles que ainda estão sendo cobrados pela Prodear. Ed Pereira, vereador, PDT. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Édipo Pereira. Senhor presidente, considerando... Senhor presidente, senhores vereadores,
público ouvinte da Rádio Difusora, público presente também aqui nas dependências da Câmara de Vereadores. Bom, o próprio requerimento já diz tudo. Ainda problemas relacionados a Prodear, que até hoje existe, não sei porquê, junto ao Poder Público Municipal. Eu estou entrando com esse requerimento de informação devido a um contribuinte, o senhor Rodamonte dos Santos Lage, da Rua Urbano Crivelin, cuja rua já foi dotada de guias de sarjeta. Ele já pagou praticamente todas as parcelas, eu junto as parcelas pagas a Prodear por este contribuinte, e não se vê qualquer expectativa da implantação do asfalto já pago por este contribuinte. Então, diante deste problema, diante do problema que nós sabemos existir com vários outros moradores, diante dessa expectativa de ter-se ou não ter-se o asfalto já pago, gostaria de saber, sem dúvida alguma, com informações precisas, não informações evasivas, da senhora prefeita municipal, quando esse asfalto já pago será implantado nas ruas da cidade, em algumas ruas da cidade. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Olha, tá tudo tumultuado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no início do corrente exercício essa casa autorizou o executivo a majorar em 100% o custo de uma refeição aos servidores públicos, que o reajuste foi concedido com a justificativa de que haveria uma melhoria no cardápio, que de acordo com informações procedentes do próprio refeitório não houve até o presente momento nenhuma mudança de cardápio, requeremos ouvir do plenário, seja oficiada a senhora prefeita que nos informe. Primeiro, o que realmente mudou no refeitório municipal após a majoração de 100% no preço da refeição? Segundo, quanto a administração municipal arrecada e quanto ela gasta no fornecimento de alimentação aos servidores. Terceiro, qual o fundamento de uma portaria do Executivo proibindo que o pessoal responsável pela cozinha piloto faça suas refeições sem pagar? Edil Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que hoje, dia 16 de março, faleceu em nossa cidade a senhora Zenaide Tossi Bernardo, aos 61 anos de idade, que a senhora Zenaide deixa os filhos Luiz, Fátima Lorival, era casada, deixa o esposo, o senhor Décio Bernardo, e os filhos Luiz, Fátima Lorival, os irmãos Célio, Palmira, Nair, Zelinda e Celso Dossi. Considerando que o seu passamento consternou grande número de pessoas, pois era muito querida e admirada por todos, requeremos ouvir do plenário um voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Zenaide Dossi Bernardo, ocorrido hoje, dia 16 de março, aos 61 anos de idade. Que desse nosso ato seja da ciência família lutada na Rua América do Sul 752. Mário Mardegan, vereador PRP. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o Jardim São Rafael já conta com uma expressiva população, que os moradores do Jardim São Rafael estão reivindicando várias melhorias para o bairro, entre elas a instalação de um aparelho de telefone público do tipo orelhão, que a Telesp Telecomunicações de São Paulo tem procurado atender sempre que possível as solicitações desse legislativo, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiada a Telesp Telecomunicações do Estado de São Paulo, solicitando a possibilidade da instalação de um telefone público tipo orelhão comunitário no Jardim São Rafael, na Rua José Madri Martim, de fronte imóvel 241. José Américo do Nascimento, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Existe projeto da prefeitura visando a construção de um centro de lazer às margens do Rio Tietê? Se positivo, para quando está previsto o início das obras? Mário Aparecido Pavan, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no mês de novembro de 97 foi realizada a reunião entre os representantes do comércio, dos engenheiros, dos contabilistas, dos corretores, do Corpo de Bombeiros, o secretário municipal de Planejamento, o secretário municipal da Indústria e Comércio e esse vereador, considerando que o decreto federal número 38.069/93 exige que todas as edificações acima de 750 metros quadrados possuam hidrantes, entre outros equipamentos de segurança, que sem o auto de fiscalização, documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, quando preenchidos os requisitos desse decreto, a Prefeitura não expede alvará de funcionamento e nem autoriza a emissão de talão de nota fiscal, situação comum em Araçatuba que prejudica a arrecadação do ISSQN, considerando que nessa reunião os comerciantes do nosso município, para atender às exigências referentes ao decreto, solicitaram a criação de uma lei municipal que permita a expedição de alvará provisório para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, enquanto são providenciados equipamentos de combate a incêndios exigidos por esse decreto, que o resultado da reunião foi o apoio para a elaboração de uma lei pelo Executivo Municipal, estabelecendo prazo de 2 anos para a regularização dos imóveis, da seguinte forma: os proprietários terão 6 meses para apresentar um projeto e um cronograma das obras que serão executadas em 1 ano e meio, expedindo-se assim o alvará provisório. Requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte. Primeiro, o Executivo já iniciou a elaboração dessa nova lei, concedendo prazo de 2 anos aos proprietários para a regularização dos seus imóveis com a respectiva expedição do alvará provisório. Em caso negativo, quais os motivos, tendo em vista que a reunião foi realizada há cerca de 4 meses? O item 2. Sidney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Issal Mori, ocorrido no último dia 14 de março, aos 84 anos de idade, que o senhor Issal era viúvo e deixou as filhas Hatsuko, Shizuka, Miyoko, Sumika e Yasuko, que em vida o senhor Issal foi um cidadão cumpridor dos seus deveres, sendo admirado por todos que com ele tiveram a oportunidade de conviver, requeremos ouvir do plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor Issal Mori, ocorrido no último dia 14, que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada na Avenida da Saudade, 130. Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 12 de março, a bela Anaí Lopes, 21 anos, foi eleita Miss Araçatuba 98, que essa difícil conquista deu-se ante a belíssimas candidatas do concurso de Miss e Mister Araçatuba 98, realizado no Espaço Cultural Arte e Evolução, promovido e organizado pela CMT Models de Oswaldo Turaza e Selma Seron, que com a eleição de Anaí Lopes, Araçatuba ganha uma digna representante para o concurso a nível estadual, quiçá nacional e mundial, a exemplo do que ocorreu no ano de 97, requeremos ouvir o plenário, na forma regimental, um voto de aplauso à jovem Anaí Lopes pela sua eleição no último dia 12 de março como Miss Araçatuba 98. E que desse nosso ato seja dada a ciência homenageada na rua Naura Antônio dos Santos, 139, e agência CMT Models, na rua Graça Aranha, 139. Sidney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, considerando que o Corpo de Bombeiros de Araçatuba está precisando do seguinte material para a continuidade dos trabalhos de resgate: 50 pacotes de compressas de gases esterilizados, 50 pacotes de atadura crepe de 15 centímetros, 50 rolos de esparadrapo, 50 rolos de algodão, 30 caixas de soro fisiológico de 500 ml, 100 caixas de luvas de procedimento, 10 unidades de água oxigenada, 4 catéter, 2 rolos de papel lençol descartáveis, 5 litros de hipoclorito, tala tração para fêmur. Requeremos ouvido plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, por que a Prefeitura Municipal ainda não forneceu o material acima referido ao Corpo de Bombeiros, material esse indispensável à continuidade do trabalho de resgate efetuado por essa corporação? Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o novo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, estabelece normas rígidas para o transporte de escolares, que entre as diversas exigências do artigo 137 da citada lei veda o transporte de alunos em número superior ao estabelecido pelo fabricante do veículo, requeremos ouvir o plenário na forma regimental. Seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, é do conhecimento da administração municipal que alguns ônibus que efetuam o transporte de alunos transitam com excesso de escolares? Segundo, a prefeitura contratante desse serviço adota algum procedimento de fiscalização com a finalidade de coibir abusos e proteger os escolares no artigo 139, entre parênteses? Terceiro, a Prefeitura Municipal notificou os concessionários desse serviço para se adequarem às novas normas do Código de Trânsito sob pena de revogação contratual. Antônio Carneiro da Silveira, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Lei Municipal 4.964, de 20 de dezembro de 96, autoriza o Executivo a implantar um gabinete odontológico e um consultório médico pediátrico nas EMEIs do município, que, de acordo com o seu artigo 2º, a referida lei deveria ser regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 90 dias, contada a partir de sua publicação, requeremos ouvir o plenário que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, o Executivo já providenciou a regulamentação da Lei Municipal 4.964/96, se positivo, enviar cópia do respectivo decreto regulamentador é o item 2. Item 3, se negativo, por quê? Item 4, ainda em caso negativo, quando a Prefeitura pretende regulamentar a referida lei. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador, PL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Federação Paulista de Futebol homenageou no último dia 8 de março as pessoas e clubes que mais se destacaram desse esporte na temporada de 97, considerando a grandeza e a tradição desse evento que se realiza anualmente através de pesquisa feita pela entidade ao longo da temporada com a finalidade de incentivar atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e equipes à perfeição, considerando que dentre os homenageados, Araçatuba esteve representada pelo árbitro Denilson Flor, que recebeu o troféu Árbitro Revelação, pelo preparador físico André Luiz Cruz de Oliveira e pelo tesoureiro Luiz Carlos dos Santos Maca, do Esporte Clube Corinthians de Araçatuba, agraciados com o troféu Dedicação, e pelos atletas também do Esporte Clube Corinthians de Araçatuba, Ricardo Antônio Teixeira Galvanese Júnior, o Ricardinho, contemplado com o troféu Tênis de Ouro como melhor jogador da posição, e Carlos Roberto da Silva Oliveira, o Cardinhos, recebedor do troféu Bola de Prata como artilheiro maior da competição. Requeremos ouvir do plenário um voto de aplauso aos representantes de Araçatuba homenageados pela Federação Paulista de Futebol de Salão no último dia 8 de março, com destaques daquele esporte na temporada de 97. A saber, Denilson Flor, troféu Árbitro Revelação, André Luiz Cruz de Oliveira e Luiz Carlos dos Santos, o Maca, troféu Dedicação, Ricardinho, troféu Tênis de Ouro, e Carlinhos, troféu Bola de Prata. Que desse nosso ato seja dada ciência aos homenageados na rua Coelho Neto sem número, Liga Araçatubense Futebol de Salão. Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador, PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Leonardino Alves, ocorrido dia 13 de março, que o senhor Leonardino deixa a esposa da Alziza Alves e os filhos Properino, Antônio Zumerinda, Oswaldo Esmeralda e Maria Alves,
que o passamento do senhor Leonardino concernou grande parte da comunidade araçatubense, pois era muito querido e conhecido, requeremos ouvir o plenário um voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Leonardino Alves, ocorrido no último dia 13, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Cristiano Oliveira Olsen, 3883, Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o Hospital Santana ocupa na condição de locatário prédio pertencente ao município e que é necessário, portanto, prestarmos conta à população sobre a administração desses bens municipais, requeremos ouvir do plenário na forma regimental para que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe o seguinte. Primeiro, qual a data de vencimento do contrato de aluguel do prédio ocupado pelo Hospital Santana? Segundo, qual o valor mensal e a forma de reajuste do aluguel acordados no respectivo contrato de locação? Terceiro, o pagamento do referido aluguel tem sido efetuado pontualmente? Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador, PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que nos informe dentro do prazo legal o seguinte. Primeiro, existe programação para o início das obras do cabelódromo municipal? Segundo, se positivo, para quando está previsto? Terceiro, se negativo, por quais motivos? Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador, PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os araçatubenses ganharam um veículo de comunicação especializado na área de esporte, Jornal Tribuna Esportiva, que o Jornal Tribuna Esportiva iniciou sua circulação no último dia 2 de março, noticiando acontecimentos esportivos das mais diversas modalidades em nível estadual, que sejam de interesse da coletividade araçatubense, que a iniciativa desse empreendimento do senhor Franley Garcia Machado, contando com o apoio da direção e a execução da senhora Valdirene Torsani de Andrade, do senhor Paulo dos Reis Aruca, do senhor Diomar Aparecido de Souza Bonfim e de uma competente equipe de profissionais e articulistas, que como representante do povo cumpre nos destacar ações que manifestam a confiança no progresso e no crescimento do nosso município, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, voto de aplauso do senhor Franley Garcia Machado pelo lançamento do jornal Tribuna Esportiva, que se destaca pela abrangente cobertura dos acontecimentos esportivos em nossa cidade e região, e que desse o nosso ato seja dada ciência e homenageado na rua Cristi de Almeida 728, sala 6. Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador, PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Encerrado o grande expediente, daremos início agora ao pequeno expediente. Farão uso da palavra durante o pequeno expediente os vereadores Nelson Reis Alves, Sidney Giron, Tadami Kawata. Com a palavra o vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, duas matérias que constam na pauta de hoje me chamam a atenção. Uma diz respeito à aquisição de um próprio pela Câmara Municipal. De antemão, quero dizer que sou totalmente favorável à compra do imóvel. Acho que o preço é condizente. E acho que a Câmara tem autonomia para saber o que é bom e o que é ruim para ela. Somos 19 homens conscientes e capazes e devemos assumir
a responsabilidade que nos couber. Só uma coisinha me faz estranhar. Eu acho que, às vezes, quando as justificativas são muito grandes, começa a criar problema. Por exemplo, na aquisição desse imóvel da Câmara, os engenheiros, tanto da execução quanto do projeto, vêm agora levantar um problema que eles deveriam conhecer desde 1993, que é o sistema de segurança contra incêndio que todo prédio público tem que ter. Então, agora, para justificar a aquisição, eles vêm dizer, não, a caixa d'água que vai ser feita vai custar R$45 mil. Poxa vida, por que não preveram isso quando fizeram o projeto? E outra coisa, me desculpem esses engenheiros, porque uma caixa d'água de 50 mil litros que eu adquiri agora, custou R$11 mil. Então não venham com essa conversa fiada. Isso é conversa de incompetente. O sujeito faz um projeto, esqueceu daquilo e depois vem justificar. A outra coisa que me chama a atenção é um projeto executivo que está em regime de urgência e que eu quero pedir à Casa para analisarmos melhor o projeto. Esse projeto vem aos senhores vereadores, eu nem dei parecer nele. Não me lembro. Sem o quanto, o porquê, quais os clubes que estão sendo beneficiados, sem nada disso. Então eu vou pedir aos senhores vereadores uma inversão na pauta nos trabalhos de hoje, deixar esse item para o último item, e vou pedir para não darmos número, e vou pedir, senhor presidente, à mesa que oficie a prefeitura solicitando esses dados. Quais são os clubes devedores, quanto eles devem e por que razão está sendo dada essa anistia. Eu acho que é muito fácil fazer cortesia com o chapéu alheio. E eu disse nessa tribuna, isso vale para todos, para o clube mais rico ou para o clube mais pobre. Nós aqui, quando damos isenção, fazemos cortesia com um chapéu que não é nosso. Fazemos cortesia com o erário público, com o dinheiro da população. E esse dinheiro deve ter muito respeito. Por isso eu quero, pela Comissão de Finanças, ser informado do porquê de tudo isso, do montante e quais são os devedores. E quais as razões que levaram o Executivo a enviar à Câmara tal projeto. Nós estamos aí numa luta danada, só com a isenção dos pobres, da periferia. E agora vamos isentar clubes ricos? Vamos saber o porquê. Essas as considerações que eu tinha a fazer, senhor presidente, e peço à mesa que, se concordar com as minhas ponderações, até para já mandar um ofício logo amanhã de manhã, para que nós tenhamos na próxima sessão as respostas que eu julgo serem de interesse desta casa. Muito perfeitamente. Obrigado. A mesa diretora providenciará as observações feitas pelo vereador Nelson Reis Alves. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Ney Giron. Dispensa. Vereador Tadami Kawata. Cede 5 minutos do seu tempo para o vereador Dunga. Boa noite, caro presidente dessa egrégia Casa de Leis, amigos vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Cultura de Araçatuba. Muito bem. Mudou? Desculpa, Carlos Hernandes, a difusora. Mudou para melhor. Quer me derrubar? Eu, ultimamente, com alguns companheiros, especificamente com o Hélio Correia, estamos preocupados, única e exclusivamente, com a sobrevivência do futebol profissional em Araçatuba. Ultimamente, se afastei da polícia, não recebo nenhum honorário, tenho vivido
desde janeiro em São Paulo, 4, 5 dias por semana, e o Hélio aqui tentando segurar a peteca. E com a ajuda do Legislativo, que todas as vezes convocado, quero agradecer, até o presidente da Câmara já esteve nos ajudando, tentando sobreviver. O Edival criou uma comissão, tem acompanhado, o próprio doutor Jaime tem aconselhado, enfim, todos os vereadores têm nos dado suporte para a sobrevivência do futebol, não tenho nada a reclamar. Peguei o time numa situação precária. O ano passado o doutor Fará chegou e disse para mim, ele virá aqui em Araçatuba, o time não vai cair, tenho certeza disso. Você, o Hélio, é louco. Nós acabamos de rebaixar o time. E eu tenho o telegrama que o Araçatuba foi rebaixado para 2. Imploramos, pedimos, lembramos os velhos tempos de 86, de vaca magra na Câmara, dos 42 votos que conseguimos na região. E conseguimos motivá-lo a devolver o time na especial. A caminhada foi dura, mais uma vez envolvendo até o Legislativo, pede daqui, forma comissão. A federação nos impingiu a obrigação de pagar todas as trabalhistas julgadas e transitadas sem sequer uma defesa. Fez-se o movimento, Edival, Ciro, Valdevino, ajuda dos vereadores indiretamente e acertou-se. Problema do INSS. O que se sofre naquela procuradoria é brincadeira. Imagina se fazem isso com o vereador, o que deve fazer com as firmas de Araçatuba. O INSS terceirizou o serviço. Eles contratam advogado particular a custo de 20%. A custo de uma ação do Araçatuba, eles ficarem enrolando 2, 3 meses para tentar receber 80 mil reais. Tivemos que ir atrás de deputado, tivemos que ir na procuradoria, e somente hoje, às 6 horas da tarde, graças à participação gratuita do doutor Palhares, Cacildo Palhares, do doutor Haroldo, nós conseguimos uma liberação. E da decantada verba de R$100 por jogo, sobrou-nos de tudo 78 mil reais na federação, que nós devemos amanhã estar lá, tentando recebê-la ainda, para repassar ao clube. Temos que agradecer da união, só que o futebol, realmente no momento em que nós achamos um antídoto para quebrar o veneno que nos estava quebrando, nós está numa situação que não temos dinheiro nem para pagar árbitro dia de domingo aqui em Araçatuba. Porque toda a cota é levada e de repente ficam as despesas de 10 mil reais. Isso nós vamos mostrar também. E nesse interim, as aves de rapina, ou melhor, a ave de rapina de um jornal local, começa a fazer calúnias, difamações, começa um videotape da campanha para vereador. Eu não quero dizer, e nem vou dizer, que o cidadão é isso ou é aquilo. Eu não posso afirmar que o cidadão é venal. Eu não posso afirmar que tem um candidato por trás pagando espaço, porque jornal, quando paga espaço, escreve o que quer. Então, de repente, o Jornal do Cidadão fala: alguns advogados falaram isso, alguns advogados falaram aquilo. Era a mesma coisa que se eu dissesse: os amigos meus estão todos condolentes, porque graças a Deus eu tinha uma firma de cachorro-quente que chamava Dunga Dog, onde tinha 42 moleques que eu sustentava desde casa, alimentação, e nunca precisei disso. E aqui em Araçatuba não se falava cachorro-quente, se falava Dunga Dog. E esses moleques tinham casa, tinham assistência, tinham criação. Pedro Rosa de Moraes, que hoje trabalha no gabinete, lotava todo mês 2 perua Kombi de mantimentos, e não saía falando que era o Dunga ou a firma que estava dando, porque eu não sou de fazer demagogia. Mas quero dizer, porque meu tempo está curto, ao meu povo, que eu vou permanecer calado durante 15 dias, mas todas essas inverdades, todas essas safadezas virão a público, e judicialmente já separei todos os recortes, e se até hoje eu nada fiz,
Porque eu tenho um preceito que minha mãe fala: meu filho, Deus sempre cuidou de você, Deus deu tudo de bom, mas agora chegou o limite. E o meu limite terminou. Terminou a ponto de, um dia o doutor Pandini atender na delegacia de polícia, um elemento que fala mal no periscópio. Que a irmã foi lá dizer que estava em casa, o cidadão quebrando tudo, drogado. E até hoje eu não achei esse boletim de ocorrência. Agora vou requerer por escrito. A ponto de ver bebum falando o que quer de homem público. A ponto de ouvir dizer: eu só vou falar, simplesmente, que 20 anos eu trabalhei com bandido e pus bandido atrás da grade. Quando eu entrei na política, tinha mais casas do dobro, caminhonete do ano, carro do ano. Hoje tem uma casa, um apartamento penhorado. E jornal não dá para comprar fazenda. E jornal Vereador não dá para fazer Antônio política. Nivaldo Costa, infelizmente, eu só vou dizer que eu vou responder nosso tempo isso está esgotado. judicialmente. Judicialmente, vou interpelar judicialmente. Vou terminar, senhor presidente, dizendo somente uma coisa. Eu não tenho fazenda com gado. Eu nunca fiz pacto, pus o tenente Zacarias para trazer dinheiro para pagar empregado e comprei fazenda. Eu vou pedir na Receita Federal como o cidadão adquirir tanto bens em tão pouco tempo. Porque está na hora de ser usado para castigar aquele que eles pensam que não tem berço. Mas graças a Deus, eu olho minha família de frente e não vou permitir que gente sem prestígio, gente direcionada, venha querer macular a minha honra. O tempo está esgotado, daqui 15 dias eu volto no assunto, mas volto judicialmente, porque tudo tem limite. E o limite desse cidadão que tem fazenda em Mato Grosso, que tem aí os seus bens, eu quero saber como foi. Porque alguém me disse também o jeito que foi despejado as malas de dinheiro do Claudio Lembre. A sociedade do jornal, está na hora desse cidadão parar de acabar e denegrir a imagem de Araçatuba a mando de terceiro. Encerramos assim o pequeno expediente. Daremos início agora à ordem do dia da 7ª sessão ordinária, a qual é composta por 12 itens. Primeiro item da pauta: discussão única do projeto de lei número 001/98, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, eu peço a inversão deste item com o último item da pauta desta sessão. Vereador Nelson Reis Alves requer a inversão do primeiro item com o último item da pauta. Os favoráveis ao requerimento de inversão, de autoria do vereador Nelson Reis Alves, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Fica invertido o primeiro item da pauta, que era a discussão única do projeto de lei número 001/98, de autoria do Executivo Municipal, que concede anistia de multas, juros e correção monetária resultantes de impostos municipais devidos por clubes sociais até o exercício de 1996. Inclusive, esse item foi invertido com o último, ou seja, com o 12º item da pauta. O 12º item da pauta é a discussão única do projeto de decreto legislativo número 002/98, de autoria da Comissão Técnica Permanente de Educação. Indica representante do Poder Legislativo para compor a Comissão Municipal de Bolsa de Estudo para o exercício de 1998. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do texto do projeto de decreto legislativo.
A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica indicado o professor Mário Lourenço, portador da cédula de identidade 1.348261 SSP-SP, residente da rua Oscar Rodrigues Alves, número 799, como representante do Poder Legislativo para compor a Comissão Municipal de Bolsas de Estudos para o exercício de 98. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as posições em contrário. A Comissão de Educação, presidida pelo vereador Hélio Correia, o vice Edmo Pereira e o membro Clemente Cavazana. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo, número 002/98, de autoria da Comissão Técnica Permanente, que indica o representante do Poder Legislativo para compor a Comissão Municipal de Bolsas de Estudo para o exercício de 1998. O indicado é o professor Mário Lourenço. Segundo item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 002/98, de autoria do Executivo Municipal. Desafeta a área de terra da classe de bens de uso comum do povo, transferindo-a à classe de bens dominiais e autoriza a concessão de direito real de uso à Mitra Diocesana de Araçatuba. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator, o projeto é legal, não há correções quanto aos aspectos redacional, jurídico, formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanha pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa pela Comissão de Justiça. Estando ausente, ADOC vereador Arlindo Mariano pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner, favorável. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho, favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 002/98, de autoria do Executivo Municipal.
terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 003/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Esporte Clube TV, objetivando o desenvolvimento do esporte local. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade Clemente Cabazana e Antônio Edivaldo Costa. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Nelson Reis Alves. Favorável. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Solicitamos o parecer da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Hélio Correia, como autor do projeto. Pedimos desculpas ao vereador José Américo do Nascimento por um lapso desta mesa. Solicitamos o parecer do vereador Mário Mardegan, quando na verdade o parecer é do vereador José Américo do Nascimento pela Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável. Vereador Hélio Correia, pela Comissão de Esporte, Turismo e Lazer. Eu me abstenho de votar pelo fato de ser presidente do Esporte Clube TV. Adoc, vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Mário Aparecido Pavan Biro. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 003/98, de autoria do Executivo Municipal. Quarto item da pauta. Discussão única do projeto de lei 005/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a doação de uma rede elétrica primária rural à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cabazana, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal, não há correções quanto aos aspectos relacional, jurídico formal. Decisão da comissão. Pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha pela legalidade, o edil Clemente Cabazana. Pela Comissão de Finanças, solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga, pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças. Vereador Nelson Reis Alves.
Vereador Edival Antônio dos Santos, pela Comissão de Finanças. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 005/98, de autoria do Executivo Municipal. Quinto item da pauta. Discussão única do projeto de lei 006/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber, por doação, de Laudemir Ferelli e sua mulher, as áreas de terra que especifica destinadas à implantação de via pública. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator: o projeto é legal, a decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime Zera Silva, relator, acompanham pela legalidade os vereadores Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças. Vereador Nelson Reis Alves. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 006/98, de autoria do Executivo Municipal. Sexto item da pauta. Discussão única do projeto de lei 007/98, de autoria do Executivo Municipal. Altera a descrição da área de terra, objeto do artigo 1º da Lei Municipal número 5.149, de 18 de novembro de 1997. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime Zera Silva, relator. Opina ainda pela legalidade os vereadores Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelina Aparecido Rocha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 007/98, de autoria do Executivo Municipal. Sétimo item da pauta. Discussão única do projeto de lei 008/98, de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da Lei Municipal número 5.015, de 22 de maio de 1997. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator, o projeto é legal, não há correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 008/98, de autoria do Executivo Municipal. Oitavo item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 009/98, de autoria do Executivo Municipal. Altera a descrição da área de terra, objeto do artigo 1º da Lei Municipal número 1771, de 1º de julho de 1974. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator, o projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional, jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao nosso parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa. Dunga. A Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 009/98, de autoria do Executivo Municipal.
Nono item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 037/98, de autoria da mesa diretora. Autoriza a Câmara dos Vereadores de Araçatuba, através de sua mesa diretora, a adquirir por escritura, de venda e compra, o imóvel que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal e meritório, não carece de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Ademais, o douto parecer do procurador jurídico da Câmara não deixa nenhuma dúvida quanto a tais aspectos. A decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanho o relator, havendo necessidade presente a legalidade, Clemente Cavazana. E acompanho o relator, Antônio Edivaldo Costa Dunga, também pela legalidade. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves, presidente, pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer do vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo... Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 037/98, de autoria da mesa diretora. 10º item da pauta. Discussão única do parecer de redação final ao projeto de lei complementar 003/98, de autoria da Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder redução do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU e taxas a aposentados, pensionistas, viúvos, mães solteiras e pessoas de comprovada carência financeira, conforme especifica. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer de redação final. Projeto é oportuno e meritório, iniciativa dentro dos parâmetros legais, não existindo correções a serem feitas quanto aos aspectos jurídico-formal. Com relação ao aspecto relacional, merece reparo a inscrição do artigo 1º, referente à classificação do imóvel até o padrão 3, que está em desacordo com as especificações do artigo 3º, em correção esta a ser solucionada através de emenda a ser apresentada pelo vereador Nelson Reis Alves. Decisão a comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanha pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. O parecer está em discussão. Com a palavra, o vereador Jaime José da Silva. Pela ordem, vereador Jaime José da Silva solicita que seja efetuada a nova leitura do parecer do relator. Vamos à leitura do parecer de redação final. Em conformidade com o artigo 204 do Regimento Interno, face à existência de substitutivo e emendas aprovadas em relação ao substitutivo ao projeto de lei complementar 003/98, que autoriza o Executivo Municipal a conceder isenção do IPTU
e taxas a aposentados ou pensionistas, conforme especifica, vem essa comissão, após acurada análise, propor a sua redação final nos seguintes termos. Autoriza o Executivo Municipal a conceder redução do IPTU e taxas a aposentados, pensionistas, viúvas, mães solteiras e pessoas de comprovada carência financeira, conforme especifica. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a conceder redução do Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas de todos os aposentados, pensionistas, viúvos, mães solteiras e pessoas de comprovada carência financeira que possuam comprovadamente um único imóvel residencial em Araçatuba, classificado até o padrão 5 e que o destine para uso próprio. Artigo 2º. Só serão beneficiados com a presente lei complementar os aposentados, pensionistas, viúvos, mães solteiras e pessoas de comprovada carência financeira que receberem até um salário mínimo e meio por mês. Artigo 3º. A redução de que trata o artigo 1º desta lei será concedida conforme critério abaixo. Primeiro, residência com até 50 metros quadrados, 60% em redução. Item 2, residência de 50,10 a 70, 50% em redução. Item 3, residência de 70,10 a 100 metros quadrados, 40% em redução. Item 4, residência de 100,10 a 150 metros quadrados, 30% em redução. O artigo 4, os contribuintes beneficiários desta lei complementar, que já efetuaram pagamento parcial e total do IPTU e taxa, terão direito a um crédito do respectivo valor devidamente corrigido, que será utilizado para pagamento de tributos futuros. Artigo 5º, esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Comissão Justiça e Redação, Jaime José da Silva, presidente, Clemente Cavazana, membro, Antônio Edivaldo Costa, membro. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o parecer está em votação. Em votação, o artigo 1º, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o parecer em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o parecer de redação final ao projeto de lei complementar 003/98, de autoria da Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação. 11º item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 018/98, de autoria do Edil Edival Antônio dos Santos, dispõe sobre a exibição de publicidade nos veículos de aluguel táxi. Há requerimento escrito do vereador, autor da matéria, Edival Antônio dos Santos, que solicita a retirada de tramitação do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Fica retirado de tramitação o projeto de lei 018/98, de autoria do Edival Antônio dos Santos. 12º item da pauta. Pela ordem, vereador Nelson Reis Alves. Dada a complexidade da matéria e a falta de informação nos autos, eu solicito a Vossa Excelência a suspensão da sessão até às 24 horas. A requerimento verbal do vereador Nelson Reis Alves, a sessão fica suspensa pelo prazo requerido, a fim de estudos apurados a respeito desta matéria, que, na verdade, esse projeto traz algumas imperfeições e precisam ser mais detalhadamente estudados. A sessão está suspensa.